A paz do Senhor, jovens! Nós somos aqui da Igreja Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E eu gostaria de agradecer você já que está aí nos visitando, seja muito bem-vindo. Já começa aí, dá o seu like, pode comentar à vontade aí. Eu quero ver esse chat hoje bombando, hein, né, meninas? Glória a Deus, isso aí, glória a Deus. Esse chat tem que estar bombando. Nós estamos aqui hoje com a... Tudo bem, jovens? A paz do Senhor. Eu sou Amanda Lima e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A paz do Senhor, jovens. Eu sou Adriana Subtil e também é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Bom, já que você está aí, então gostaria que você se inscrevesse, ativasse o sininho para sempre estar indo para você aí as nossas aulas. E compartilhar também. Bora aí, jovens, compartilhar nossa aula aí para todo mundo, todos os amigos aí hoje, hein? É, meninas? É isso aí, porque ela vai ser forte. Vamos. Amanda, você faz a nossa oração inicial, então? Vamos então orar. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais este momento, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos reter tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta aula, Senhor Deus. Abençoe cada jovem, cada visitante que está acompanhando. Nos ajude, Senhor Deus, a transmitirmos aquilo que o teu Santo Espírito quer falar conosco por meio desta lição, Senhor Deus. Que teu nome seja louvado por meio de nós e que esta mensagem gere frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e eu tô aqui para fazer a leitura bíblica, se encontra em Daniel 1, do 11 ao 16. Então disse Daniel, o dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de quem deviam beber, e lhes dava legumes. Bom, nesse trimestre nós estamos falando sobre Daniel, né? Eu creio que você já escutou algumas aulas aí de Daniel, e hoje nós estaremos falando sobre a firme decisão de não se contaminar. Quem será que ele se contaminou? Será que ele... Que tema forte. Que tema forte, né? Por que ele não se contaminou? Nós estaremos falando, né, sobre isso hoje. A conduta, a fidelidade dele, a força, né, que ele teve, do posicionamento que ele teve, né, diante de um rei, né? E também falar sobre amizade. Né, porque ele estava com mais Será que o jovem precisa ouvir sobre isso? Né? Relacionamentos, amizade, companhia. Justamente. Porque ele estava com 3 amigos ali, né, que ele podia contar. Será que como que está, né, o relacionamento dos nossos jovens hoje em dia? Será que eles podem contar com esses jovens para não se assentar na mesa, né? Na mesa que o mundo oferece? Nos banquetes que o mundo oferece? É muito assunto, hein? É muito assunto. Então mas olha só, eu gostaria, antes da gente iniciar a nossa aula, de agitar esse chat aí. Vamos, meninas? Vamos lá. Olha, eu gostaria que vocês aí já começassem a agitar o chat. Eu vou dar aqui 10 segundos para vocês colocarem aí todos os personagens bíblicos que vierem na mente aí agora, que demonstraram integridade e fidelidade a Deus. Vamos lá? Todos os personagens bíblicos que demonstraram integridade e fidelidade a Deus. Valendo! Gente, eu tenho certeza que esse chat aí tá bombando e vai continuar bombando. Quanto mais vocês lembrarem aí, vocês já podem ir. Inclusive, né, Jó, Timóteo, Moisés, Abraão, Ruth, né? Débora, né? Débora. Gente, eu quero só ver esse chat aí, hein, gente. Eu tenho certeza que é muita gente aí, muitos personagens bíblicos que foram
íntegros e fiéis. José do Egito. José do Egito. Olha, tantos que a gente vai lembrando, né? Sim, sim. Nossa, muito importante. E olha só, o texto principal da nossa lição de hoje se encontra lá em Daniel 1:8 e diz o seguinte: e Daniel assentou, a palavra do Senhor fala assentou, ou seja, decidiu em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meu Deus, eu acho que ele botou esse chefe no estreito, né, Amanda? Pois é, Priscila. A gente olha assim e pensa, que ousadia Daniel teve, Daniel e seus amigos, né? A Bíblia fala que primeiro ele que decidiu e os amigos foram junto com ele porque tinham um coração parecido. Sim. E o que é legal que foi feito essa agitação no chat da pergunta de personagens bíblicos que tinham exemplos de fidelidade, integridade a Deus, é que nos faz lembrar, Priscila, Adriana e jovens que estão acompanhando essa lição, é que é possível ser fiel em meio a uma situação inóspita, em meio a uma situação onde o mundo e o ambiente que eu vivo está contaminado. Porque, ao contrário do que o mundo diz, não é o ambiente que me contamina, né? É o que há no meu coração. Então, se eu estou no ambiente sujo, não significa dizer que eu vou me sujar. O que vai permitir com que isso aconteça é o estado do meu coração. E, de fato, somente aquele que possui uma intimidade com Deus. Então, a gente vai falar sobre como que deu-se essa situação, né? Porque pensa só, Daniel e seus amigos foram para uma universidade, a Unibab. A Universidade de Babilônia. Ela até colocou o nome na universidade, Unibab. Olha que chique. É forte, como ela gosta de dizer, né? Era Unibab, era a maior universidade da época, era a melhor, tinha todo tipo de assunto, os melhores professores, os melhores recursos da época, porque o maior império daquele momento era Babilônia. Então, de fato, ali tinham todo o amparo que um jovem poderia ter para se sentir atraído. A paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o apateísmo. Você sabe o que é isso? Não sabe? Agora você vai ficar sabendo porque eu vim te explicar. Bom, o apateísmo é uma atitude de indiferença religiosa e espiritual. E isso afeta até mesmo aqueles que se declaram de fé. Pesquisas mostram que a apatia é um dos maiores desafios enfrentados pelos pastores em suas congregações. E essa falta de compromisso se manifesta em cristãos que abandonam as práticas religiosas e não aplicam princípios bíblicos em absolutamente nada das suas vidas. Atualmente, o maior desafio do testemunho cristão não é o agnosticismo ou o ateísmo, e sim o apateísmo. Bom, resumindo tudo, os apateístas, eles não afirmam e nem negam a existência de Deus, mas sim que essa questão não afeta suas vidas ou crenças. E esse foi o Você Sabia de hoje. Tchau! Com tudo que a gente está falando, a gente vive num tempo de uma apatia espiritual, né? Sim. Onde os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, não prezam mais pelos valores morais. Então, toda vez que um valor moral é desprezado, um valor que é embasado nas escrituras sagradas, ou seja, um valor que é baseado nos princípios que Deus estabeleceu, está sendo desprezado o próprio Deus que criou a palavra. Então, nós vemos hoje no contexto onde eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu vejo o que eu quero, eu vou para onde eu quero, e isso mostra a rebeldia pelos pais, pelas autoridades, a anarquia. Tudo isso reflete essa apatia pelos valores cristãos, pelos valores que Deus estabeleceu. Só que aí a gente olha para esse contexto e vê que esses jovens eram diferentes. Vê que eles
eles prezaram em ter escolhas que poderiam, que de fato agradariam a Deus. Então, nessa universidade, além deles aprenderem o ensino dos caldeus, toda a sua ciência e várias outras coisas que remetiam a esse ensino, como foi falado na lição passada, eles também tinham que seguir uma dieta à risca. E era uma faculdade mesmo, porque eram 3 anos, a Bíblia fala. 3 anos seguindo Justamente, isso. a Unibab. Todo dia, né? Na Unibab, uma porção diária. Era o quê? Era a comida do rei. Então, não tinham só eles de jovens. Dentre os judeus, eles se destacavam. Eles eram diferenciados. Mas tinham outros jovens também. Tinham outras pessoas ali. Porque o Nabucodonosor é muito esperto. É claro que ele vai querer criar, né, nesses jovens que são formosos, que são inteligentes, uma mentalidade que ele quer estabelecer. Justamente. E é isso que o diabo faz, né? O diabo quer, por isso que ele primeiro quer atacar as mentes mais novas, são mais fresquinhas, que estão ali com nem tanta coisa. Na verdade, né? ele foi É muito mais estratégico, seduzido. né, Amanda? Ele é todo estratégico. Só que aí a gente olha para um lado que talvez Nabucodonosor achou assim, eu sou o bambambam da parada. Consegui conquistar Israel com toda a história que eu vi. Entrei no palácio mesmo, entrei no templo, peguei tudo. Só que na Bíblia fala o quê? Que Deus entregou Israel, Deus entregou Jerusalém, Deus entregou até os utensílios da casa de Deus, ele mesmo entregou, por conta do pecado que, enfim, que Jerusalém, que Israel estava, de idolatria, de desonra a Deus. Então Deus fez isso como um juízo para o povo aprender. Né? Não tinha nada a ver com o poder de Nabucodonosor. Então Daniel estava vendo tudo aquilo e ele entendia e sabia que Deus estava no controle de tudo. E que, estando em terra dele, terra estranha, longe do papai, longe da mamãe, longe do tio, longe da professora, longe do pastor, ele vai permanecer fiel. Não tem esse negócio de que aonde os olhos não podem alcançar, eu vou fazer o que eu quiser. Não, ele sabia que diante daquilo que ele estava fazendo, existia um Deus que ele devia prestar contas. Justamente. E Aspenais, que era o chefe dos eunucos, né, gente? Ele foi ali e falou dessa dieta, como é que seria, que deveria comer algumas coisas. Eu não vou dar tanto spoiler, porque, enfim. O que a gente precisa entender é que ele decidiu firmemente no seu coração de não se contaminar. E a Bíblia fala que ele decidiu firmemente, algumas traduções falam que ele escolheu, que ele assentou no coração de não se contaminar. Então, ou seja, aquilo era algo que estava interno e externalizou. Não era uma coisa que sempre é de dentro para fora. Eu vou querer aparecer aqui. Eu quero ser diferente dessa turma aí, né? Eu vou ficar só eu e meus amigos, nós somos diferentes, nós somos de terra diferente. Né? Ele não era dessa forma que ele se Exatamente. Né? Se postava. Ele queria mostrar ali a obediência ao Deus que ele servia. Exatamente, Priscila. E o que é legal, irmãs, é que para muitos pode ser uma decisão pequena, irrelevante. Eu vou apenas recusar participar do banquete, dessa comida, dessa iguaria do rei. Não, mas era uma decisão pequena que determinava e mostrava uma coisa muito grande. Sim. De fato, a quem Daniel servia, a quem seus amigos serviam. Mas a gente fica assim pensando, tá, ok, você tá falando aí, Amanda, que ele recusou, como diz na Bíblia lá em Daniel 1, que ele não se alimentou das iguarias do rei. Mas já se perguntou que comida que era essa? Porque às vezes a pessoa acha que é só comida, gente. Só acha que era porque tinha uma comida que não podia dar aos ídolos. Mas é mais profundo do que você imagina. Eu oro aqui, né? Peço, Senhor, abençoe, não dá nada não. Exatamente. Gente, eu tô num ambiente diferente, nada a ver. Qual o problema? Não, Senhor, nada a repreenda ver. tudo, O Senhor amém. sabe de todas O Senhor sabe de todas as poderosa. coisas. Eu tô aqui, a gente vai passar um tempo aqui. E tem que me se alimentar. Deus me colocou aqui, então, né? Exato. Sabe do que ia acontecer? Justamente. Muita coisa passa na cabeça de um jovem, né? É verdade. Mas, pessoal, vamos descobrir agora o que de fato era esse banquete. A paz do Senhor, pessoal! Estamos aqui para mais um Caminhando na História? Então, vamos lá? Daniel e seus jovens amigos foram levados de Judá em cativeiro para a Babilônia, onde eles foram selecionados para participar de um programa para lá de especial. Esse programa
visava selecionar os melhores homens, dando conhecimento e muitas estratégias para que eles ocupassem cargos políticos de alto nível. Eles perceberam que lá não haviam muitas coisas que agradavam o nome de Deus. Por exemplo, muitas das comidas e bebidas eram contrárias à lei que Deus tinha estabelecido para o povo judeu. Em pensando em agradar e honrar a Deus em tudo, eles preferiram ficar de fora daqueles banquetes e não experimentar daquelas iguarias. Porque junto com a comida e com a bebida, eles aproveitavam essas festas para fazer orgias sexuais, para adorar a muitos deuses e muitos outros ídolos. Não só isso, haviam danças extremamente eróticas, com o intuito de perverter todos os jovens e fazer com que eles se infiltrassem e gostassem dos prazeres da Babilônia, criando assim um cativeiro onde eles aparentemente seriam felizes, seriam livres, mas eles continuariam sendo cativos. E com tudo isso, a Babilônia mostrava o grande poder que ela mesma dizia ter, esse poder de dar todo o prazer que o homem quer, esse poder de proporcionar uma vida libertina para os homens e para todos os habitantes ali, fazendo com que eles andassem totalmente contra as leis e os propósitos de Deus, se achando, se exaltando e se ensoberbecendo e fazendo com que os jovens e todos aqueles que estavam na Babilônia fossem embriagados por aquelas delícias. E esses jovens se viram numa posição muito difícil, negando essas delícias, fazendo com que outras pessoas os olhassem de mau jeito, outras pessoas os rejeitassem, outras pessoas os perseguissem, só por eles não aprovarem e nem participarem daqueles grandes banquetes e dessa cultura mundana da Babilônia. Não muito diferente dos dias de hoje, né? E eles enfrentaram muitas consequências negativas por conta disso, mas mesmo assim, esse não foi um motivo para eles desonrarem a Deus. Eles escolheram agradar a Deus em tudo e serem fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Por isso, Deus os honrou em todas as coisas. Pois é, pessoal, tá vendo? A gente achando, às vezes, que é só uma comida, mas não é nada disso. O negócio é muito mais profundo do que parece. É um estilo de vida que você acaba abraçando, é um pensamento, é uma ideia, é tudo isso que você acaba abraçando e, às vezes, você não percebe onde você está entrando, né? Mas, de fato, há muitas bandejas que o diabo tem oferecido para essa geração. Você já ouviu falar naquela palavra nada a ver? Isso é normal. Ah, nada Outra a coisinha ver. que faz Ih, crente pai, se dar nada a mal, tem uma ver. música. Tem a música. Ah, pai, nada a ver. Eu lembrei Ai, que dessa palavra palavra fria, porque né? Daniel podia muito bem, né, pensar dessa forma. Ou os amigos dele, Daniel, nada a ver, a gente tá aqui num lugar Você tá sendo aqui. muito radical, muito chato, Ai, chatão Daniel, você pelo tá amor de sendo. Deus, né? Nada a ver, Daniel. Tem que ficar comendo agora tanta coisa gostosa. A gente tá aqui, Daniel, aqui, ó. Ó, onde que a gente tá? Exato. E o que é legal, o que é legal a gente pensar, relembrar, é que eles estavam numa terra sendo cativos. Sim. Eles não Justamente. Às estavam... vezes a gente fala e esquece, eles eram escravos. Exatamente, eles eram escravos. Justamente. Por que será que Nabucodonosor quis ser tão agradável para eles? Quis ser tão, entre aspas, bonzinho com eles? Colocando eles com roupas reais, né, no palácio real, dando comidas que o rei queria se alimentar, né? Será que ele não queria implantar um pensamento, um estilo de vida neles? Quando a gente fala sobre essa palavra, igual você falou, eles eram escravos. Dá a entender, assim, né, na mentalidade, assim, talvez dos jovens, dá a entender assim, mas eles eram escravos, apanhavam, eles tinham que trabalhar forçado, eles tinham que, sol quente. Não, eles eram escravos porque Nabucodonosor queria que eles fizessem o que ele mandasse, não era isso? Sim. Eram escravos porque estavam sob domínio, né? Exatamente. Justamente. Assim como no tempo da Pérsia, né? Não era
tanto no tempo do Egito. É totalmente diferente esse tipo de cativeiro que eles estavam, né? Na verdade, não é nenhuma escolha, né? Quando os chefes, né, foram lá buscar esses jovens, né? Você foi escalado para ir, você Não, quer ir? né? Né? Não é dessa forma. Nada Olha, disso. você, Exatamente. e nós Vai. dois. Mas eu vou deixar meu pai e minha mãe. Não tinha nada disso. Tinha que ir, pronto, acabou. Apesar de que lá era um ambiente muito aconchegante, igual nós já citamos aqui, tinha as roupas, tinha as regalias, né? Sim. Mas eles tinham que fazer aquilo, eles tinham que obedecer constantemente às normas do rei. Exatamente. Exatamente. Tinham regras a seguir, mas tudo isso nos mostra uma coisa. Se Daniel, em um terreno estranho, longe de todos aqueles que viveu com ele, né, a vida toda, em um terreno pagão, em um terreno que era corrompido, nos mostra que existe sim uma maneira de conseguirmos viver firmes no propósito que Deus estabeleceu. Então é possível ser firme também, jovem, nos dias de hoje, mesmo com esse mundo tão corrompido. Né, Adriana? Exatamente. É o que o nosso tópico 2, né, vai nos falar aí. O firme propósito de não se contaminar. Nós já entendemos aqui, né, jovens, já conhecemos também a história de Daniel, sabemos o quanto Daniel amava a Deus, o quanto Daniel, ele queria agradar mesmo, né, ao Senhor. Ele não queria estar em nenhuma situação que desagradasse ao Senhor, porque, sobretudo, Daniel, ele tinha um coração transformado, né? Ele tinha um interior transformado, ele tinha pensamentos e visões do mundo direcionados pela vontade do Senhor. Daniel, isso a gente não pode negar, né? Ele era um crente, vamos colocar assim, na nossa cristão, linguagem de né? hoje, um cristão verdadeiro, né? Mas, trazendo um pouquinho aqui pro que a revista coloca, havia algumas razões, né, que a revista traz um pouquinho sobre isso aqui pra gente. Algumas razões para Daniel ter recusado, né, a comer da refeição do rei. Uma das explicações seria para não violar as leis alimentícias, porque nós temos que lembrar que Daniel, ele viveu no tempo da lei, né? Ele vivia debaixo da lei que foi dada por Deus através de Moisés aos judeus. E uma das leis que eles obedeciam era a lei alimentar, e essa lei ensinava sobre santidade. Deuteronômio 14 e Levítico 11 vai falar sobre isso, sobre os alimentos que os judeus poderiam e os alimentos que os judeus não poderiam comer, né? Tá lá muito claro. Porque o padrão de pureza e santidade que eram alcançados, para os judeus, eram alcançados por meio da obediência. Daniel tinha uma relação diferente do que nós temos hoje com a comida. Aquela mesa ali do rei, ela provavelmente ali, né, havia vários alimentos que Daniel não poderia comer, que estavam lá naquela lista, né, de Moisés, que ele não poderia comer, que o judeu não poderia participar naquela mesa. E também, como a Amanda já colocou aqui, eram alimentos oferecidos, né, a outros deuses, né, sacrificados. Então, tudo isso significava para Daniel comprometimento da santidade dele. Isso infringia a santidade dele. Isso, para Daniel, infringia a relação dele com Deus mesmo. Era muito sério. A relação que nós temos hoje com o alimento, ela é diferente. Nós podemos comer, né, todos os tipos de alimento. A palavra, nós vivemos na nova aliança, né? Exato. Então, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 8:8, que não é a comida que nós comemos, né, que nos faz agradáveis a Deus. É claro que nós temos que ter a responsabilidade, né, de não causar escândalo, né? A palavra fala, mas nós temos liberdade para comer, desde que não causemos escândalo com isso. Mas com Daniel não era assim, era diferente. Daniel, ele escolheu não se contaminar pela fidelidade que ele tinha a Deus. Assim como Daniel tinha preocupação com a fidelidade dele, jovens, nós precisamos estar atentos a isso também. Nós precisamos estar
atentos para não nos contaminarmos com o mundo. Porque quando nós nos contaminamos com o pecado, nós ferimos a nossa santidade. Exato. E assim como Daniel, nós também ferimos a nossa relação com Deus, né? Então, muitos jovens hoje infringem sua relação com Deus para poder fazer as pazes com o mundo. E isso é muito sério, jovens, porque quem é amigo de Deus não é amigo do mundo, e nós somos amigos de Deus. Então, que vocês tenham, assim, cuidado com as companhias de vocês. Aí entra, Adriana, aquela frase, né? Só um pouquinho, só hoje, Exatamente. só um pedacinho. Exato. E isso é muito importante, tudo que você está pontuando, Adriana, porque são coisas sutis que o inimigo vai colocar. Exatamente. São coisas pequenas. É um Não convite estão escancaradas. É um convite. Sutilezas, justamente. É um convite para um churrasco na faculdade. Justo. É você ali, mas você não vai beber bebidas alcoólicas, né? É uma Exatamente. roda de conversa, umas piadinhas que soltam. Mas É um você vai estar cinema. ali naquele meio. Exato. Eu queria tanto Exatamente. fazer isso. Não, só hoje, gente. Só, Deus, me perdoa. Eu não só vou fazer hoje, o que eles tá? estão falando, mas eu vou estar lá no meio. É Eu isso vou estar lá no meio. aí. Eu vou estar lá no meio, mas eu não vou escutar, eu vou entrar mudo e sair surdo. Mas é aí que está o perigo, Priscila. O pecado não tem nada a ver, porque a gente sempre acha, né, Amanda, que a gente tem o controle da situação. É aí, isso o jovem aí. pensa assim, Adriana. O jovem pensa? Ah, será? Oh, meu Deus. Acho que não, né? Só, Não, gente? comigo não vai acontecer isso Não, não, comigo Adriana. não vai acontecer. Eu tenho um controle da situação, né? Isso é triste, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque quando você vê, você já está no meio fazendo as mesmas coisas, Isso. né? E você tá irreconhecível. Exatamente. Justamente. Então, nós precisamos mesmo, jovens, termos cuidado com as pessoas, né, com quem nós andamos. Eu falei que eu ia falar sobre algumas razões, né, de Daniel ter recusado sentar-se na mesa do rei. A outra razão que a revista coloca aqui, e que ela coloca como mais aceitável, de Daniel não se sentar à mesa do rei, é a comunhão. Exato. Porque, né, antigamente, na antiguidade, sentar-se à mesa com alguém significava ter comunhão com aquela pessoa, né? Você comunga com ela ali, né? Comungar com ela, exatamente, compartilhar da vida dela, né? Significava ser amigo mesmo, significava Meu se Deus. deixar influenciar, jovem, olha o perigo. Se deixar influenciar por aquela pessoa, concordar com o estilo de vida daquela pessoa. E, obviamente, Daniel, ele não queria se contaminar com a Babilônia. A Bíblia fala que quando Salmo 1, que o justo, ele não vai se sentar na roda dos escarnecedores. O justo, ele frutifica onde ele está. Então, Daniel estava refletindo aquilo que ele já era, aquilo que estava em sua essência. Ele era um Exatamente. jovem inteiro. Exatamente. Ele era um jovem inteiro. Ele sabia o propósito dele, ele sabia quem era o Deus dele, ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Então, se ele tinha essa convicção, não tinha nada que tirar ele estando com 2, com 1, com 5 amigos, com 10 amigos, ou estando sozinho, né? O contexto dos jovens hoje, claro que é totalmente diferente do contexto da vida de Daniel. E eu ouço muitos jovens falar, eu estava sozinho, eu vacilei porque ninguém me ajudou, eu estava sozinho, ninguém foi me visitar. Ninguém mandou mensagem. Né? E aí entra nessa fala. Diga-me com Diga-me quem quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Talvez esse jovem, né, jovens, vocês parem e analisem aí agora. Talvez você não esteja conseguindo, porque talvez as suas amizades não estão certas, né, para você seguir o caminho certo. Então analisa com quem você anda. Se você anda com pessoas cristãs que estão buscando o mesmo propósito de Deus para você, você vai ser fortalecido. Sim. Agora, você também, nem todos os lugares que você vai estar com a turma da igreja. Exatamente. Você vai estar com os cristãos. Então, aonde você vai? Talvez você está na faculdade, talvez você está dentro de um ônibus. Em todos os lugares, eu tenho que me portar como um verdadeiro cristão. Né? Então, tem essas duas vertentes aí. Né? Fortalece a amizade, fortalece quanto destrói. Né? Mas eu tenho que saber estar convicto, assim como Daniel foi convicto, eu tenho que estar convicto, né, do meu chamado, do meu propósito.
tem uma regra muito simples, Priscila, que não dá margem para erro. Cristão anda com cristão. É mais fácil pensar assim. É claro. Anota, jovem, anota. Cristão anda com cristão. Eu me relaciono com outras pessoas, claro, todos É isso que eu nós ia te perguntar, precisamos, Adriana. Porque assim, uma coisa é você se relacionar, outra coisa é você ter comunhão, né? exatamente. Então, o jovem precisa entender O isso. jovem, ele precisa entender essa diferença. É claro, nós não estamos falando aqui, você só vai conversar com cristão, só vai... Não é isso, gente. Nós precisamos nos relacionar com pessoas, com diversas. É na faculdade, é na escola, no trabalho. Dentro da própria família, nós precisamos, né, nos relacionar com pessoas que não são cristãos como nós. Mas a diferença está entre se relacionar e ter comunhão. São duas coisas diferentes. Nós É o já meu colocamos comportamento. aqui, é o seu comportamento. Com quem você vai ter intimidade. O cristão, ele tem que buscar uma vida de intimidade com o cristão. Porque quando nós vamos assim vivendo, admitindo as outras coisas, tudo do mundo, daqui a pouco a gente está igual ao mundo. Como nós já colocamos aqui, né? Mas aí vocês vão falar bem assim, Adriana, mas não, eu só me relaciono com o cristão. Meus amigos são tudo da igreja. Mas aí eu pergunto para vocês. Vocês estão vendo a Cristo nesses amigos que estão dentro da igreja? Isso, que se isso dizem daí. crente? Que falam para você, eu sou cristão, eu frequento uma igreja, mas você olha para ele, você vê Cristo na vida dele, você vê o fruto do Espírito na vida dele, você vê que essa pessoa está buscando santidade, jovem. Exatamente. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, que nós precisamos ter discernimento dessas coisas. Não é só o que a pessoa fala, ela precisa ser o que ela fala. Então, jovem, de tudo, guarde isso. Você não pode ser amigo de pessoas tóxicas, de pessoas, sendo crente ou não crente, que te fazem mal, de pessoas que vão te ferir e que podem até mesmo te destruir. E continuando aqui, o nosso último ponto aí desse segundo tópico fala sobre a gentileza e o favor divino. Daniel, jovens, ele perseverava, né, em preservar a santidade dele, não participando da mesa do rei, como nós falamos aqui já muitas vezes. Mas, jovem, em nenhum momento Daniel deixou de respeitar as autoridades sobre a vida dele ali na Babilônia, mesmo que fossem ímpios, Verdade. né? Porque era o rei Nabucodonosor e Aspenaz, né? Que era o chefe ali, responsável pelos nobres trazidos de Israel e pelo resultado que eles deveriam dar. Em todo tempo, Daniel, ele respeitou essas autoridades. Ele foi firme, como eu já disse aqui, perseverando em santidade. Porém, em nenhum momento ele foi ignorante, ele fez grosseria. Em todo momento ele foi gentil com essas autoridades. E isso é muito importante da gente lembrar, porque às vezes a gente quer evangelizar o outro, mas a gente esquece de pedir a Deus mansidão. Não se coloca no lugar do outro. A gente não se coloca Eu no sempre- lugar do outro, a gente quer brigar, a gente quer impor. E não é assim, né? Eu sempre falo sobre isso daí que você está falando, porque não é o que a gente fala, mas é o modo como que a gente fala. exatamente. Né? E dá a entender que Daniel, ele tinha uma fala bem suave, bem tranquila. Sim. Ele meio que abraçava, né, esse Aspenaz. É tanto que Aspenaz, né? Isso. Aspenaz, ele se sentiu assim respeitado por Daniel, mas também teve um apreço por Daniel, né? Sim. Talvez até mesmo pela forma que Daniel falava com ele. Daniel não era grosseiro, olha, eu não vou comer isso, olha, eu não sou desse jeito aí, né? Mas ele talvez a forma que ele falou conquistou o coração, né, de Aspenaz. Então, assim, não vamos falhar nisso, né, jovens, como Priscila colocou aqui muito bem. Nós precisamos conquistar o coração das pessoas, né? Primeiro, é o primeiro passo para elas aceitarem aquilo que nós falamos. Então, vamos ser gentis, né? Vamos dar testemunho, sendo educados, sendo manso, sendo gentil. Com os pais, né? com as Com autoridades. os pais, com as autoridades, com aquelas pessoas que estão ao redor de vocês. A Bíblia fala, jovens, que
Daniel achou graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, Aspenaz, né? A gente contando essa história de Daniel, né, para os que são nascidos no lar cristão, essa história a gente ouvia quando criança, né? Parece, e a gente fala muito sobre Daniel na igreja, e parece assim que foi tudo simples, né? Contando a história parece que foi simples, mas na verdade não foi, jovens. Daniel, ele correu até mesmo risco de morte, porque na verdade ele obedeceu parte, né, da ordem do rei. Ele procurava ali ser forte, ser saudável, inteligente, mas a outra parte, o que infringia a santidade dele, ele não obedeceu. Exatamente. Mas o que fez com que Daniel se mantivesse ali e fosse guardado foram as misericórdias do Senhor que estavam sobre a vida de Daniel. Então, jovens, tudo é para Deus e tudo é por Deus. E nada aqui é sobre Daniel ou sobre os feitos de Daniel. Justamente. Na verdade, em todo o tempo, o mérito é do Senhor. Glória a Deus. Foram as misericórdias do Senhor sobre Daniel que guardaram, que protegeram Daniel, que fizeram com que tudo acontecesse da maneira como nós contamos a história hoje, né, Mili? Exatamente. Justamente. Fica legal a gente ver tudo isso, como você citou um versículo, né, de Daniel, falando dessa graça e misericórdia que Sim. Daniel encontrou, é que quando nós nos propomos, quando o jovem você se propõe a ser fiel, a honrar a Deus, a honrar a obra de Deus, a servir a Deus, Deus vai abrir os caminhos para te abençoar. Deus vai abrir os caminhos para ajudar você, para fazer com que você permaneça, com que você cumpra o seu propósito. Porque como foi citado aqui, que o mérito todo de fato é de Deus. Exato. E o que é legal é que Deus nos dá a oportunidade de glorificar o nome dele por meio dos nossos atos, por meio da nossa vida. Então você pode glorificar Deus quando você passa no seu vestibular, quando você está trabalhando, quando você está sendo excelente no seu trabalho, nos seus estudos, como um filho, como um servo, como na obra de Deus, servindo a igreja, a casa do Senhor. Então tudo isso é uma forma, não é do nosso destaque. Não são nossos Exatamente. méritos, né? Nós devemos reconhecer, né? Exatamente. Então são oportunidades que Deus nos dá para glorificarmos o nome dele. Então se você confiar e procurar honrar a Deus, ser fiel a Deus, pode ter certeza que ele vai te recompensar, né, Priscila? Aí entra até a parte de gratidão, né? Ah, eu sou o máximo. Não, você não é o máximo. Né? Se Deus... né? É verdade. Se você não colocar a gratidão, falar assim, Senhor, muito obrigado, eu só consegui por sua causa. Né? Porque As o atitudes Senhor, vão mostrar, as né? atitudes. Na verdade, né, Priscila? Nós não perdemos nada em sermos fiéis a Deus, né? Com certeza, com certeza. E a prova, né, de que Daniel foi tão fiel, né, agora vem a prova, né, dessa fidelidade, o resultado agora dessa Exatamente. fidelidade, né? Daniel, ele fez falou com Aspenaz, né? Olha, eu e meus amigos, nós não queremos, né, compartilhar do banquete. E Aspenaz ficou assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Como se fosse assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Você vai infringir uma lei aqui, não pode acontecer isso. E Daniel foi tão firme, né, na palavra dele, foi ousado, foi audacioso, foi convicto que ele servia, né, ao verdadeiro Deus, né? Sim. E ele não temeu, então ele desafiou. Olha, vamos fazer o seguinte, eu te desafio, 10 dias, me dá 10 dias. Porque, na verdade, o medo dele, porque aquela dieta, né, era para os jovens ficarem fortes, formosos, bonitos, Sim. né, e tal. E o medo de Aspenaz era que eles ficassem fraquinhos, né? E aí Daniel fez a proposta, olha, me dá 10 dias. Eu preciso só de 10 dias. Depois de 10 dias, você vai falar, né, você vai vir fazer o teste com a gente, se sim ou se não. E aí ele fez, né, comeu só legumes, bebeu água. E isso não se trata, até mesmo diante de Aspenaz, que era um oficial, né, de uma superioridade. Né? Não, eu vou fazer, né, esse teste aí e tal. Não, mas de confiança a Deus. Né? O que ele estava falando, ele já estava convicto que o coração de Aspenaz ia ser convencido, né, desse teste. Olha que interessante. Isso é uma convicção muito grande, uma confiança muito grande em Deus. E aí depois, né, olha o teste, né? E tchan, 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 vamos pro teste agora, final, né? Depois desses 10 dias, eles se apresentaram.
E é para surpresa de todos, com um semblante melhor Exatamente. Que os outros, né? do que todos os outros jovens que comiam do manjar. E aí eu pontuei algumas coisas aqui, que ele foi firme no propósito, no seu propósito. Uma das coisas que os jovens, né, nós, né, precisamos ser firmes. Qual é o meu propósito? O que realmente eu quero para minha vida? Não, se eu quero isso daqui, então eu não vou comer isso, eu não vou vestir isso, eu não Sim. vou ir em tal lugar, eu não vou ouvir isso. Exatamente. Ser firme, né? Firme no meu propósito. Segundo, ele não fez por engrandecimento, por superioridade diante daquele... eu já tenho amizade com ele, né? Então agora eu vou, né? Agora eu vou... Não, ele não fez por isso. Ele fez por confiança e fidelidade a Deus. Terceiro, ele tinha total confiança no Deus que ele servia. Ele o conhecia com intimidade no seu ser. Você acha que se Daniel não tivesse essa confiança, essa intimidade com Deus, ele usaria essa estratégia de convencer um oficial? Não. Claro que não, né? Ele só ia ceder o que foi proposto. É. Justamente. Ia fazer o que a gente comentou aqui antes. Ia orar e falar, Senhor, tu sabes. Me guarda aí, Senhor. Abençoe esse alimento. Se o Senhor me colocou aqui, o Senhor sabe de tudo que acontecer aqui, eu né, não, Deus? Eu não posso fazer nada, né? Eu tô aqui, eu sou Hipocrisia, cativo, né? Mas Jovens, Daniel olha a não se hipocrisia, dobrou, né? hein? Né? Exatamente. Outra coisa que eu pontuei aqui, ele não comprometeu a sua fé. Né? A gente acabou de falar aqui, né? Só um pedacinho, só um pouquinho, né? Só hoje. Não, ele não se comprometeu a sua fé. Era aquilo ali, ele estava convicto. E ele sabia que seus amigos também eram homens de Deus. Daí que precisamos refletir com quem andamos ou com quem temos amizade, como nós já falamos aqui. Os amigos também não recuaram, ficaram firmes com Daniel. Nabucodonosor, naquela época, ele ficou perplexo, ele ficou assim, ó, de boquiaberto, né? Com a tamanha sabedoria desses jovens, né? Eles eram os mais sábios do seu reino, superando todos aqueles ali. Eles eram Olha destaques, que, né? justamente. Estavam na parede da universidade como os alunos destaques. Ele deve ter ganhado muitos likes, Muitas seguidores, estrelas. muitas estrelinhas. Exatamente. E esse não era o propósito deles, né? É. De simplesmente aparecerem. Exatamente, mas era a diferença, né, que Deus fazia na vida deles e que faz a nossa hoje, né? Justamente. Que as pessoas veem e não entendem, mas Exato. nós que servimos a Deus sabemos, né? Mas o destaque agora maior vem agora. Porque eles não eram somente sábios. Nabucodonosor ficou perplexo diante disso daí também. Porque eles não eram somente sábios, eruditos, né? Mas eles eram também piedosos e temente a Deus, que não era o mesmo Deus de Nabucodonosor. Ele estava... Gente, vocês não têm noção. Você até comentou que a dificuldade que a gente acha que é uma historinha de Daniel na Cova dos Leões, bonitinha. Mas não é bem assim. Né? Daniel, diante do rei Nabucodonosor. O maior rei da época. Né? Ele um cativo diante do As rei. perninhas, será que as perninhas dele estavam tremendo? Não. Ele não estava tremendo, ele não estava gaguejando, ele estava firme. Exatamente. Olha que interessante, ele estava firme, né? E eles eram vistos, né, por essa piedade e temor a Deus. Daniel recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visões e de sonhos. E Nabucodonosor ficou perplexo em relação a isso também, né? E aí podemos, né, conciliar, né, o que Deus fez na vida de Daniel. Conciliou ali o conhecimento, a graça, a inteligência e o poder. Exatamente. E o poder. Olha que interessante. Né? E aí os 4 foram aprovados, né, por Nabucodonosor, mas primeiramente foram aprovados por Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, porque sendo aprovado por Deus, eles conquistaram, né, essa posição de destaque lá, os laiquinhos, né, que a gente fala. Exatamente. E aí eu te faço uma pergunta, jovens. Como está a sua vida? Quero te fazer essa pergunta. Quero que você feche os seus olhos aí agora e comece a analisar como está a minha vida. Com quem eu ando, aonde eu vou, com quem eu converso, o que eu faço, o que eu como, o que eu visto. Onde que está andando os meus pés? O que está ouvindo os meus ouvidos? O que está falando a minha boca, a minha língua? O que está vendo os meus olhos? O que realmente tem dentro dos meus pensamentos? Analise isso daí.
Você tem buscado destaque, aprovação humana, ou você tem primeiramente buscado a aprovação de Deus? Começa a analisar, né, a sua vida, como você está. Nós também, né? Eu hoje, estudando, eu fiquei analisando. Meu Exatamente. Deus, isso é muito profundo. Porque quando a gente não busca a aprovação humana, agradar a Deus não se torna difícil. Justamente. Porque se a gente tá buscando fazer porque o líder tá falando, porque o pastor, somente porque o pastor tá falando, e temos que obedecer de fato que as autoridades que Deus colocou sobre nós, mas é algo que está além deles. Justamente. Eles primeiro estão sendo obedientes ao que Deus está direcionando, aqui o Espírito Santo está direcionando. Então, Sim. se a gente está procurando primeiramente ser aprovado por Deus e agradar a Deus, o que o pastor pede, o que o líder pede, o que a Não palavra vai de ser Jesus nos orienta, difícil. não vai ser difícil, não vai Não vai ser ser. pesaroso. Se a gente está com dificuldade em obedecer, em ler o devocional, em ter uma vida constante de disciplinas espirituais, tem alguma coisa errada É porque acontecendo. ainda não temos um coração transformado, né? Exato. Porque Eu- o coração o meu coração não está transformado inteiro ainda. aceita, né, a vontade de Exatamente. Deus com facilidade. E nós vivemos Exatamente. em uma sociedade de comparação, né? De medidas, comparação e medidas conforme vai desempenhando, vai colocando todos ali, né, no mesmo padrão, no mesmo, né? Só que nós, não tem aquela frase, até anotei aqui, aquela frase aqui que toda mãe usa, uma frase clichê, você não é todo mundo. Jovens, você não é todo mundo, não siga os padrões da sociedade, não se compare com o camarada que tem likes. A gente fala muito isso aqui porque é o que A tá, rede social, a rede né, social. é muito mentirosa. Justamente, não se compara com o corpo, meninas, não compara o seu corpo com a bonitona lá que fez isso, que fez aquilo, a roupa dela, o cabelo dela, a maquiagem dela, não se compara, você é única, exclusiva, você é amada, filha do Deus Altíssimo, imagem e semelhança de Deus, então não se compara com ninguém. Nós seguimos muito, precisamos, né, seguir muito na contramão da sociedade. E aí eu te faço uma pergunta, jovem. Começa a analisar. Será que vale a pena ir contra o mundo, em contramão do mundo? Será que vale a pena ser puro? Será que vale a pena renunciar às regalias que este mundo propõe para a gente? É claro que vale a pena. E a própria palavra do Senhor diz que o meu fardo... É leve, leve. meu jugo é suave. E aí, quando a gente se propõe mergulhar no mais profundo das águas, né? E eu até pontuei aqui uma coisa bem interessante. Vocês sabem me dizer o que é Job? Já ouviram falar essa palavra Job? Já, trabalho. Trabalho. Jejum, oração Ah. e Bíblia. Tô achando que é inglês. Eu quis Não, mostrar que eu sei de inglês. não Pô. é inglês. Tá? Jovens, anota aí Job, J-O-B. Isso que todos nós precisamos de ter. Jejum, oração e Bíblia. Ah, glória a Deus. Né? Glória a Deus. E outra coisa, intimidade com Deus, busca constante, a percepção apurada. Sabe aquela coisa assim, quando vem com muita sutileza, e a Bíblia fala que ele vem como um sapatinho de algodão, não é isso? Vocês já ouviram falar Sim. sobre isso? Né? Um sapatinho de algodão. Então, nós precisamos ter essa percepção apurada. Isso é só o Espírito Santo de Deus que vai Exatamente. mostrar pra gente. Será que isso não me convém? Isso me convém. Isso não é para mim. Isso é para mim. E um coração grato. Nós precisamos de ter constantemente. Foi Deus que fez. Sempre colocar Deus. E tendo esse coração grato, né, e mergulhando aí, voltando novamente, né, mergulhando nas águas profundas, nós conseguiremos, sim, ser como Daniel e os seus amigos. É Amém. isso aí. Pois é, jovens, que lição forte, que aula forte. Eu aprendi muito aqui, tenho certeza que você também que está ouvindo, aprendeu também. E que possamos ouvir e guardar no nosso coração. Não apenas como ouvintes, mas praticantes da palavra. A gente sabe, a gente escuta, né, que precisamos ser fiéis. Mas a resposta para vocês é que é possível viver neste mundo e não se contaminar com as iguarias que o diabo, que o mundo, que a carne tenta abraçar. É possível ser fiel. E para isso precisamos estar firmes no nosso propósito e firmes com Deus. Se não estivermos conectados com Ele, como já foi dito aqui, não conseguiremos fazer nada e executar o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, jovem, vamos nos firmar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, né? Amém. Amém. E quem é firme
também, que é firme no propósito de Deus, faz o quê, Priscila? Oferta. Com certeza. Tá aí o QR Code, tá aí o número do Pix. Você pode estar ofertando agora. Nós temos os 1000 valentes aí, né? Que está passando na sua tela aí, que é essa igreja aqui. Nós precisamos de comprar para a continuação, né, desta grande obra. E o que Deus tem feito aqui nesta igreja são coisas grandes, né? São coisas verdade. maravilhosas, Glória a um Deus. avivamento tremendo. Então, assim, já, né, oferta, manda aí sua oferta graciosa para ajudar esta obra com 1000 valentes. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. E aí, meus caros jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui para o nosso quiz, onde vamos saber se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Vambora! Diante do manjar oferecido pelo rei, o que Daniel propôs em seu coração? Alternativa A. Daniel propôs conversar com seus amigos para entregar em um jejum e aproveitar os manjares. Alternativa B. Daniel propôs em seu coração não contaminassem com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que fossem dispensados. Ou alternativa C. Daniel propôs em seu coração entregar o jejum antes do banquete. Afinal, o que iriam pensar dele? Vamos lá, porque agora, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta é com certeza a alternativa B. Daniel propôs em seu coração não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que fossem dispensados. Segunda pergunta. Como Daniel agiu ao formular o pedido a Aspenas? Alternativa A. Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Alternativa B. Daniel ficou de conversar com os amigos para pedir a opinião deles. Ou alternativa C. Daniel recusou falando que estava em jejum e que não podia deixar seus amigos na mão. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, acabou o nosso tempo. E a resposta certa dessa pergunta é a alternativa A. Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Terceira pergunta. No lugar da comida do rei, qual foi a proposta feita por Daniel? Alternativa A. Durante 10 dias eles comeriam junto com o rei, porém somente legumes e vinho. Alternativa B. Durante 10 dias eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Ou alternativa C. Durante 10 dias eles comeriam somente frutas e pão. Vamos lá? Responde aí no chat porque tempo na tela.
E acabou nosso tempo e espero que tenham anotado aí o chat, principalmente com a letra B, que é a resposta certa. Durante 10 dias, eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Quarta pergunta. Ao final dos 10 dias, como se apresentam Daniel e seus amigos? Alternativa A, com um semblante ótimo igual aos outros jovens que comiam do manjar do rei. Alternativa B, com um semblante normal, pois a alimentação não os fortalecia tanto. Ou alternativa C, com o melhor semblante mais forte que os outros jovens que comiam do manjar do rei. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu a alternativa A, com um semblante ótimo igual aos outros jovens que comiam do manjar do rei, você acabou de errar. Porque, meus caros jovens, Deus honra aqueles que o amam e são fiéis. Então, por isso, a resposta certa é a alternativa C, com o melhor semblante mais forte que os outros jovens que comiam do manjar do rei. Quinta e última pergunta. Devemos honrar a Deus quando as situações, alternativa A, parecem boas e ao nosso favor, alternativa B, parece contra nós e não nos beneficiam, ou alternativa C, em todas as ocasiões, a todo tempo. Vamos lá? Última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa C. Em todas as ocasiões, a todo tempo. Aleluia. E foi isso. Fiquem na paz e tchau. Amém. Assim, né, meninos? Glória a Chegamos ao final de mais essa lição. Amém. Glória a Deus por essa aula. Aprendemos muito. Espero que tenha sido de grande valia para vocês também. Vamos orar então, né? Para encerrarmos a nossa aula. Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra ela é rica, Senhor. E em todo o tempo, Senhor, nós temos mais e mais para aprender quando meditamos, Senhor, sobre ela. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, à noite um culto maravilhoso na Tua presença. Nos faz firmes, Senhor. Nos faz fortes e valentes contigo. Em todo o tempo, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Tchau, jovens. jovens. Deus te abençoe.